Toda a honra e toda a glória seja dado a Deus. Caríssimos irmãos, agora nós vamos ler, com a ajuda de Deus, a sua palavra, que se encontra no livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, uma palavra bastante conhecida. Nós vamos fazer a leitura no capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Glória ao nome do Senhor. Antes disso, irmãos, antes da leitura, eu gostaria de comunicar aos irmãos que fiquem atentos, porque as coisas não estão indo muito de acordo com aquilo que é necessário dentro de uma instituição que vocês conhecem. Eu digo para vocês examinarem os meus vídeos e meditarem, porque as coisas não estão caminhando muito bem. E vocês não devem ser enganados, não merecem isto. Então eu gostaria de comunicar a vocês que muitos estão sofrendo por causa de uma federação, estão até mesmo, posso dizer para vocês, sendo, infelizmente, desprezados, certo, irmãos? E até mesmo estão perdendo os seus ministérios. Não só aqui, na Europa, na Itália e também nos Estados Unidos, mas eu deixo um recado para esses irmãos, que vocês, irmãos, são pessoas de Deus, não devem parar de falar de Jesus Cristo, porque realmente essa federação não é apenas aquilo que vocês pensam. Procurem examinar. Não estou aqui para falar mal, porque nesse momento eu irei ler a palavra de Deus, que se encontra no livro de Isaías, no capítulo 53. Ok, irmãos? Glória ao nome santo do Senhor. Santo é o Senhor. Vamos falar desse profeta Isaías. Saber que o plano de salvação que Deus tinha com a nossa vida, ou tem com a nossa vida, não é tinha, mas tem com a nossa vida, irmãos, está relacionado a esse sagrado livro, este profeta de Deus, que Deus usou grandemente. Ok, irmãos? Santo é o Senhor. Então vamos lá, irmãos, com a ajuda de Deus, Isaías, capítulo 53. Glória ao nome santo do Senhor. Estou procurando aqui o versículo, irmãos. Versículo muito importante, aonde vamos procurar aqui para nós entrar direto nesse versículo, para não precisar a gente ficar procurando Isaías 53. Mas eu tinha um versículo aqui, irmãos, eu não estou achando, mas nós já vamos, com a ajuda de Deus, encontrar. Glória ao nome santo do Senhor. Vamos encontrar aqui. Bom, irmãos, vamos lá, 53 do livro de Isaías. Nós vamos ler alguns versos. Certo, irmãos?
Então, 53 do profeta Isaías, nós vamos fazer da leitura alguns versos. Eu pensava que era outro verso, mas vai ser no início mesmo. Vamos lá, irmãos. Eu aconselho os irmãos sempre lerem a Bíblia, estudarem também, irmãos, para não ficarem sem entender. Alguém fala que não pode estudar, irmãos. Não vai atrás disso, porque o Senhor Jesus mandou fazer isso, ok? Está escrito. Examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Vamos ler com a ajuda de Deus. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante a ele, como uma raiz numa terra seca. Não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Glória ao nome do Senhor. Era desprezado, o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos caso dele. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Então, aqui nesse capítulo, irmãos, que nós lemos, aonde o Senhor Jesus, aqui ele retrata o profeta, retrata desde então, desde aquela época, irmãos, porque esse profeta, ele viveu mais ou menos no ano 740 a 680 antes de Cristo. E vejamos que ele já falava daquele que haveria de nascer com tanta precisão, irmãos. Ele detalhou aqui o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo, aonde, irmãos, pela bondade de Deus, pela graça e misericórdia, porque nós não merecíamos, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então podemos entender, irmãos, que Deus, ele tem um plano de salvação nas nossas vidas. Ele nunca despreza aquele a quem ele ama. Por isso, muitas das vezes, nós queremos ajudar, ou melhor, orientar, e somos às vezes mal interpretados, porque a nossa função, irmãos, é falar de Jesus Cristo. E às vezes precisamos entrar em assuntos que são um tanto desagradáveis, não é? Nós encontramos aqui um assunto extraordinário, irmãos, com tamanha profundidade, porque aqui nós percebemos claramente como o amor de Deus para nós é infinito. Irmãos, esse livro muitas das vezes é descrito como um evangelho do Velho Testamento. Vocês sabiam disso? Porque se nós formos olhar, nós vamos ver que esse livro, que esse profeta, tudo que ele escreveu apontava, irmãos, para a obra redentora que o Senhor Jesus Cristo realizou ao morrer na cruz por mim e por você. E muitas das vezes não damos valor, o valor devido. E isso, irmãos, nós temos que entender uma coisa. A maior riqueza que possa existir na terra é nós sabermos que temos o Senhor Jesus ao nosso lado. Não se compara as coisas desta vida, irmãos, com aquilo que receberemos se guardarmos a palavra de Deus e tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou.
Porque ele, irmãos, ele é o assunto principal, ele é a chave principal da salvação de todo aquele que nele crê. Por isso é inadmissível quando alguém prega, ou para alguém dos seus companheiros, que não deve falar de Jesus Cristo, achando que parece que é algo fantasioso, algo que não precisa mais, que nós já conhecemos. Irmãos, não é nada disso. Esse nome há poder para abrir portas, há poder para converter almas. Se você ouvir alguém somente pregando promessas e revelações, saiba que não é também condenável desde o momento que seja o Senhor Deus que esteja falando. Mas ultimamente, irmãos, todos aqueles que muitas das vezes estão perdendo a luz de Deus, infelizmente, não querendo generalizar, começam a entrar por caminhos, aleluia, e que aonde vai, até muitas das vezes perdendo a sua força espiritual, porque não tem mais a sustância. Porque nós, irmãos, recebemos este alimento sadio quando falamos de Jesus Cristo. E nós podemos entender, irmãos, que Isaías, nesta profecia eloquente, a qual ele falava com tanta precisão, e os tempos se passaram, mas aquilo que ele falou se cumpriu. Porque não era ele, mas era o Espírito de Deus nele. E esse capítulo apontou diretamente para o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, e que diremos nós agora, diante das circunstâncias e da situação que está a humanidade? E as denominações estão se tornando federações e se entregando, irmãos, a políticas e tantas coisas, e ainda tem denominações que se dizem apolíticas, estão fazendo política e os seus ministérios estão totalmente corrompidos e abandonaram o princípio que é o mais maravilhoso, que é Jesus Cristo. Ele nunca, irmãos, nunca deve ser desprezado. Ele nunca deve ser esquecido na tua pregação, na tua oração, no teu louvor, porque você é dependente dele. Ele precisa, muitas das vezes, de provar você para que você se lembre dele. Não era necessário, mas tem pessoas, irmãos, que às vezes passam por provações para aprenderem a clamar. Deus nos guarde, mas tudo que acontece muitas das vezes que nós achamos que está errado é permissão de Deus para o bom aproveitamento da nossa fé. Porque quando o homem está numa situação de dificuldade, ele ora mais, ele pede mais, ele clama mais. E nós estamos caminhando, irmãos. Vocês não estão percebendo o que está acontecendo ao redor do mundo? Vocês não estão vendo que a palavra de Deus está se cumprindo? Vocês não estão vendo o que está acontecendo lá no Oriente Médio? O que está acontecendo na Ucrânia? Para você parece que isso não tem nenhum sentido, mas para aquele que vive a palavra de Deus, ele sabe que isto é cumprimento da palavra de Deus. E nós não devemos estar dormindo, como dormente, esperando somente das coisas terrenas. Eu sei que precisamos dela, eu sei que necessitamos das coisas terrenas, mas maior precisamos de Jesus Cristo, muito mais. Porque se nós estivermos em comunhão com Deus e com este Jesus, a qual Isaías profetizou dele, aproximadamente 740 anos antes de Cristo,
Imaginemos, irmãos, imaginemos. Aqueles homens ouviam e pensavam, isso nunca vai cumprir? Hoje, irmãos, não é muito diferente. Nós pregamos que Jesus Cristo vai voltar e muitos estão dizendo, ele já foi e não vai voltar mais. Aqui ele não vem buscar ninguém. Dentro de denominações se esquecem que ele está chegando e se preocupam mais com templos luxuosos do que buscar a verdade que está em Jesus Cristo. Eu não sou retrógrado, irmão, porém a prioridade da minha vida tem que ser Jesus Cristo. Porque somente por Ele é que nós vamos alcançar o direito da vida eterna. Não é outro caminho. Não é uma denominação, não é uma placa denominacional, não. É Jesus Cristo, é aquele que caminhou no meio dos pecadores, que sentou, irmão, muitas das vezes na mesa junto com os publicanos e foi até, murmuraram contra ele. Ele não teve nenhum elogio desses homens, ele não foi levado diante das autoridades para ser elogiado, como muitos hoje, irmãos, gostam de ser, mas quando ele chegou diante das autoridades, ele foi então ali, irmãos, passou, bendito Senhor, a humilhação a qual ninguém gostaria de passar. Ele passou por mim e por você. E antes disso, bendito seja o Senhor, nesse mesmo capítulo, fala que o Pai agradou a moê-lo. Irmãos, por incrível que pareça, o Senhor Jesus, ele nasceu em Belém, Bethlehem, que também tem um significado de 70 vezes 7. E nos faz lembrar quando Pedro perguntou, Senhor, quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu o perdoarei? O Senhor e disse, Senhor, 7. E o Senhor disse para ele, não, Pedro, não vos digo 7, mas 70 vezes 7. Glória ao nome santo do Senhor. Por incrível que pareça, as coisas de Deus não são por acaso. Também Belém era conhecida, aquela palavra significava também a casa do pão. Glória ao Senhor. Ou a casa do alimento em hebraico. Veja como as coisas de Deus, elas têm um fundamento que vem vindo lá de longe. Glória ao nome santo do Senhor. Quando Moisés estava no deserto, que o povo estava com fome, bendito é o Senhor, e ele pediu a Deus que desse pão, o Senhor mandou o maná, e quando o maná caía na terra, os judeus olhavam para aquilo e falavam, quem é ele? Glória ao nome santo do Senhor, quem é ele? Incrível, irmãos. E aquilo ficou chamado maná, que significava quem é ele. Glória a Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo veio, e ele entrava na cidade de Jerusalém, com glória, poder e majestade, alguém olhava e dizia, quem é ele? Montado numa jumentinha, e o povo glorificando, e alguém mandou que se calassem, mas ele disse, se esses se calarem, as pedras clamarão. Ah, irmão, Jesus Cristo está voltando, a palavra de Deus é fiel e é verdadeira, nós estamos próximos, irmãos, aleluia, de uma grande obra, não uma obra, aleluia, material, mas uma obra de um arrebatamento, do encontro celestial nos ares com o Senhor, irmãos. E o Senhor, ele vai cumprir a sua palavra. Eu não posso dizer que será um arrebatamento secreto, eu dizer que seja um pré-tribulacionismo. Eu até penso, irmãos, eu sei que todos pensam assim, porém, irmãos, nós não precisamos se preocupar com isso, se nós vamos ficar no pré, ou vamos no pós, ou vamos no med. Por quê? O que é pré, irmão? Pré é antes da tribulação.
Não acredito muito nisso, irmãos, porque se os meus irmãos do passado sofreram, eu não sou melhor do que eles. Mas uma coisa eu sei, não importa, glória ao Senhor, importa que nós estejamos esperando no momento que Ele chegar. Então, irmão, vai ser uma exortação pequena. Você está preocupado com a tua vida, com a tua causa, com o que está acontecendo no meio das denominações? É verdade. Tem irmãos que estão sendo desprezados, porque estão falando a verdade e são tidos como pecadores, mentirosos e ignorantes. Mas dá glória a Deus, porque o Senhor, olha o que ele passou, irmão. Até o profeta, quando pregava, de quem deu crédito à nossa pregação. Quer dizer, parece que ninguém estava escutando. E muitas das vezes, irmãos, muitos não nos ouvem. Criticam e falam que nós estamos mentindo em determinados assuntos. Mas a nossa intenção é uma só: apontar para nosso Senhor Jesus Cristo, o único Salvador, o único Remidor. Este é o único pão que desceu do céu. E quem comer deste pão viverá. Eles comeram maná no deserto, mas morreram. Mas quem comer o pão, que é Jesus Cristo, que é a sua palavra, que estiver em comunhão com Ele, não será enganado por nenhum tipo de federação, de ecumenismo, ou nem mesmo de uma doutrina que outrora, de uma denominação que outrora caminhava de acordo à luz de Deus, e hoje perdeu totalmente a direção e ainda não quer que se fale de Jesus Cristo. Irmãos, que tempo que vivemos, que dificuldade que temos, mas saiba que você, seja lá onde você estiver, ainda que você esteja nessa denominação, se você é do Senhor, o Senhor te guardará, Ele te protegerá. E no tempo certo, se for para livrar você de alguma coisa, Ele tirará você da onde você está e te colocará em outro lugar. Porque Ele, irmãos, não tem prazer que você seja machucado, nem machucada por alguém que se diz homem de Deus e que muitas das vezes quer a glória para si. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. E ai daquele que quiser roubar a glória de Deus. O Senhor não vai dividir a glória dele com federações, não vai dividir a glória dele com a ONU, não vai dividir a glória dele com nenhum tipo de ecumenismo, e ele somente vai aparecer, aleluia, para levar aqueles que são seus. Mas ai daqueles que viraram as costas para o Senhor e não lembram dele e ainda não quer que falam dele. Continue pregando, continue falando, continue exercendo aquilo que Deus te deu e saiba que no futuro, bem próximo, no abrir e fechar de olhos, os que estiverem vivos serão transformados. Glória ao nome do Senhor. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E encontraremos com o Senhor nos ares e estaremos sempre com Ele. E diz a palavra que todo olho verá, até aqueles que o transpassaram. Então, irmãos, por isso que eu digo, eu não acredito muito que vai ser secreto, arrebatamento secreto. Isso é uma doutrina que muitas das vezes interpretada de uma forma. Isso também não é motivo de haver contenda, porque cada um tem o direito de crer do jeito que acha que deve ser. Porém, o importante é nós estarmos centrados em Jesus Cristo, não sairmos dele, porque somente ele, irmãos, é que pode dar a vida eterna. Deus abençoe a todos, paz de Deus, e que o Senhor possa prosperar os vossos caminhos. Lembrai-vos do Senhor, e Ele não esquece de nenhum de nós. E que a sua palavra e a comunhão do Espírito Santo permaneça em nós para sempre. Amém e amém.